Olá pessoal, aqui é a Andresa, e hoje vamos explorar o fascinante mundo tupiniquins no nosso canal Espaço Brasil de Informação. Então, prepare-se para uma viagem no tempo e mergulhe na rica cultura dessa tribo indígena que habitava a costa brasileira antes da chegada dos portugueses. Vamos nessa! E não se esqueçam de curtir, seguir e compartilhar nosso canal no YouTube. Vida e cultura tupiniquim. Os tupiniquins eram nômades, vivendo da caça, pesca e coleta de frutos e raízes. Eles tinham uma forte conexão com a natureza e eram conhecidos por suas habilidades em construir canoas e casas de palha. Além disso, eles dominavam a técnica de plantio chamada coivara, que consistia em queimar a vegetação para fertilizar o solo. Impressionante, não acha? Segundo escritores e historiadores, os tupiniquins tinham uma relação muito próxima com a fauna e a flora, utilizando os recursos naturais de forma sustentável e respeitando o equilíbrio do ecossistema. Eles também eram exímios na arte da guerra, utilizando armas como arcos e flechas, bordunas e tacapes, além de desenvolverem táticas de emboscada e camuflagem. Religião e organização social. A religião dos tupiniquins era politeísta, e eles acreditavam em uma série de deuses e espíritos que habitavam a natureza e realizavam rituais para agradar essas entidades e pedir proteção. Sua organização social era baseada em clãs, e eles eram excelentes guerreiros. Os tupiniquins eram conhecidos como alguns dos maiores guerreiros indígenas do Brasil. Conforme mencionado por historiadores, os tupiniquins tinham uma hierarquia social bem definida com líderes espirituais, guerreiros e trabalhadores, cada um desempenhando um papel importante na sociedade. A vida em comunidade era essencial para a sobrevivência e o bem-estar de todos, e os tupiniquins valorizavam a cooperação e a solidariedade entre os membros do grupo. A chegada dos portugueses e seus impactos. Infelizmente, a chegada dos portugueses em 1500 trouxe muitas mudanças para os tupiniquins. Eles foram expostos a novas doenças como a varíola, e assolados com a exploração dos recursos naturais e a escravização pelos colonizadores. Isso levou a um declínio da população tupiniquim e um impacto ecológico na região. Escritores e historiadores destacam que os tupiniquins foram inicialmente aliados dos portugueses, ajudando-os na exploração do território e no estabelecimento das primeiras vilas e cidades. No entanto, com o tempo, a relação entre os dois povos se deteriorou, levando a conflitos e resistência por parte dos indígenas. Luta pela preservação e contribuições culturais. Hoje, os tupiniquim lutam pela preservação de suas terras e pela proteção de sua cultura e tradições. Eles também trabalham para promover a conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente e da biodiversidade. Além disso, os tupiniquins deixaram um legado importante na culinária brasileira, como o cultivo da mandioca e o desenvolvimento de pratos típicos como a muqueca. Escritores e historiadores ressaltam que a influência dos tupiniquins na cultura brasileira vai além da culinária, incluindo também a língua, a música e a dança. Muitas palavras de origem tupi, como caipira e piranha, foram incorporadas ao português falado no Brasil, e ritmos e danças indígenas influenciaram a formação da nossa cultura brasileira. Artes e artesanatos. A cultura tupiniquim também é conhecida por suas artes e artesanatos, como cerâmica, estaria, tecelagem e objetos de madeira decorados com desenhos geométricos e figuras humanas e animais. Esses objetos eram usados em rituais religiosos e também como objetos de troca em relações comerciais com outras tribos. Escritores e historiadores destacam a importância dessas manifestações artísticas como uma forma de expressão cultural e de resistência dos tupiniquins diante das adversidades enfrentadas ao longo da história. A arte indígena é um patrimônio cultural valioso que deve ser preservado e valorizado. Maiores guerreiros e batalhas tupiniquins. Os tupiniquins eram conhecidos por sua habilidade e coragem em batalha, sendo considerados alguns dos maiores guerreiros indígenas do Brasil. Eles se destacavam tanto na defesa de seus territórios como em confrontos com outras tribos. Historiadores mencionam em seus registros algumas das principais batalhas e guerreiros tupiniquins, como a Batalha de Uruçumirim e o líder Cunhambebe. Esses eventos e personagens são exemplos da determinação dos tupiniquins na luta pela preservação de suas terras e culturas diante das ameaças coloniais.
que utilizavam dos conhecimentos ancestrais para combater algumas das maiores potências mundiais da época. Maiores índios e contos tupiniquins. Além dos guerreiros, os tupiniquins também possuem histórias e personagens que se tornaram lendas ao longo do tempo. Vamos conhecer alguns desses índios e contos tupiniquins, conforme apresentados por escritores. Um dos personagens mais conhecidos é Anhangá, também chamado de Anhangá-Pitã. Ele é considerado um dos principais deuses da mitologia tupiniquim, sendo associado aos espíritos da floresta e aos protetores dos caçadores. Contam as lendas que Anhangá possuía uma forma de onça e era dotado de grande sabedoria. Outro índio famoso é Imberê, um líder tupiniquim que ganhou diversas batalhas durante o período de resistência contra a colonização portuguesa. Além desses personagens, existem contos e lendas que narram aventuras e ensinamentos transmitidos oralmente pelos tupiniquins ao longo das gerações. Essas histórias retratam a relação dos indígenas com a natureza, as crenças espirituais e os valores culturais. Arquitetura e engenharia tupiniquim. A arquitetura e a engenharia tupiniquins também são impressionantes. Eles construíam casas de palha e canoas com grande habilidade e precisão, utilizando técnicas que foram aprimoradas ao longo de gerações. Casas eram construídas com troncos de árvores e palha, e as canoas eram feitas de troncos escavados e moldados com fogo. Além disso, os tupiniquins desenvolveram sistemas de irrigação e drenagem para o cultivo de alimentos como a mandioca. Essas técnicas demonstram a capacidade dos indígenas de adaptar-se ao ambiente e utilizar os recursos naturais de forma inteligente e sustentável. Legado e importância dos tupiniquins. O legado dos tupiniquins é de grande importância para a história e a cultura brasileiras. Eles foram uma das primeiras tribos indígenas a terem contato com os europeus e desempenharam um papel fundamental na formação do Brasil. Sua cultura, tradições e conhecimentos foram transmitidos de geração em geração e influenciaram a formação da identidade brasileira. Além disso, os tupiniquins deixaram um legado valioso na culinária, na arte, na arquitetura e na engenharia, que ainda são apreciados e valorizados nos dias de hoje. Resistência e luta por direitos. Infelizmente, a história dos tupiniquins também é marcada por lutas e resistência contra a opressão e a exploração. Desde a chegada dos portugueses, os indígenas foram submetidos a diversas formas de violência e discriminação, incluindo a escravização, a perda de territórios e a imposição de valores e crenças estrangeiras. No entanto, tupiniquins nunca deixaram de lutar por seus direitos e pela preservação de sua cultura e tradições. Hoje, as comunidades indígenas tupiniquim continuam a enfrentar desafios, como a invasão de suas terras por empresas e a falta de políticas públicas adequadas. No entanto, eles seguem firmes em sua luta por justiça e igualdade, e sua resistência é um exemplo de coragem e determinação para todos nós. E assim encerramos nossa jornada pelo mundo dos tupiniquins, conhecendo não apenas seus guerreiros valorosos, mas também a riqueza de sua cultura e tradições. Espero que tenham apreciado essa imersão na história indígena brasileira, com base nas informações fornecidas por contos, passados de geração para geração e repassados com o tempo por escritores e historiadores. Não deixem de se inscrever no nosso canal Espaço Brasil de Informação para mais conteúdos incríveis como este. Até a próxima, pessoal! E não se esqueçam de curtir, seguir e compartilhar nosso canal no YouTube. Um grande beijo e um forte abraço!